Boa noite a todos e nós vamos começar a nossa live de hoje. E é uma live diferente porque nós temos um projeto meio audacioso com a Hits FM. Você que está ouvindo a Hits FM agora, eu sou Fred Donadelli, satisfação estar com vocês. Obrigado por estar nos ouvindo, obrigado por estar conectado pelo nosso Facebook. Nós propagamos bastante, nós divulgamos bastante nesses 2 dias. E está no ar o primeiro debate do programa Crescendo Espiritualmente. E é um debate onde a gente conecta pessoas pela internet e nós conectaremos pessoas também pelas ondas do rádio. Pela Hits FM, nós temos mais de 80 cidades conectadas na Hits FM. E você que está aí na cidade, que conhece o telefone, que tem a rede social da Hits FM, pode se achegar, pode mandar perguntas. É um debate gospel, é um debate onde a gente tem um tema muito forte e toda quinta-feira é essa a garantia que você vai ter aqui. Com certeza você vai ter direcionamento para a sua vida com temas atuais e você pode perguntar. Pergunta porque os nossos convidados, eles vão te responder. E eu fiz questão de reiniciar esse projeto de rádio com a Hits FM, do meu amigo, do diretor da rádio, Tito Montalvo, que está aqui assistindo hoje, mandar um abraço para ele, obrigado pela confiança. E eu estou aqui do lado do meu pastor, do lado da minha igreja, lá de Pereira Barreto, pastor José de Barros, que quando a gente tinha um programa de rádio, tocou fazer rádio há mais de 6 anos atrás que a gente fez rádio na vida, né, pastor? E lá a gente tinha um quadro, fazia muito sucesso esse quadro, e aí esses dias ele me cutucou, né, nesse isolamento social que a gente está vivendo, falou assim: Fred, vamos fazer uma live? Vamos, estou acostumado a fazer live lá na faculdade, onde eu trabalho, e aí a gente fez uma live, foi um sucesso, o pessoal pediu para retornar, o pessoal pediu para ter mais live, para ter mais bate-papo, porque muitas dúvidas as pessoas têm a respeito da Bíblia, a respeito da sua espiritualidade, e é muito importante quando tem direcionamento. Então, no meu lado esquerdo está o meu pastor José de Barros. E estou de Pereira Barreto, ele já vai cumprimentar vocês. E eu tenho do meu lado direito, como a rádio tem a sede aqui na cidade de Auriflama, nós fizemos questão de começar com alguém de nome na cidade, um pastor da cidade, o pastor Edson. Aqui na cidade tem pessoas que chamam ele de bispo, a gente conhece como pastor, como bispo, ele prega às vezes lá na nossa igreja, ele é bem conhecido, trabalha na educação, como eu trabalho também, e ele também vai estar aqui debatendo, a população vai gostar, e os dois aqui, tanto o pastor Edson como o pastor Zé de Barros, são profundos conhecedores da Bíblia. Isso que é o mais importante e é isso que a gente zela no Crescendo Espiritualmente. Porque conhecer Bíblia de verdade tem que ter profundidade, conhecimento, preparo e capacidade. E esses dois têm. São 2 professores, 2 profissionais da área da educação e são 2 grandes pastores. Eu estou muito honrado de tê-los aqui. Uma boa noite e muito obrigado. Boa noite, pastor Zé. Boa noite a todos, boa noite a todos da Hits. É muito bom estar com vocês e também compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe também diante de uma audiência como esta e de tantos amigos. É um prazer estar aqui e ser útil naquilo que nós tivermos de conhecimento. Boa noite, pastor Bispo Edson, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da rádio, Hits, é um prazer estar aqui com vocês. Essa questão de pastor, bispo, isso é simplesmente função. Esse talvez seja até uma questão de debate. Para muitas pessoas isso é título. Eu não vejo isso como título. Isso é função, né? Da palavra de Deus. Bispo, pastor, apóstolo, são funções dentro da igreja do corpo de Cristo. Não tem nenhum título. Então, eu sou Edson. Se quiser me chamar de Edson, fica à vontade, não tem problema. Então vamos lá. Vamos debater. Olha, convide alguém. Marque alguém agora, chama para a live, chama no Facebook, nos ajude a divulgar e nos ajude a perguntar, tá certo? E eu vou começar. O tema de hoje é muito legal, novo normal. Está todo mundo falando a respeito de novo normal por causa da pandemia, como vai ser, como está sendo o comportamento agora, como que vai proceder depois que tudo voltar e as coisas estão começando a voltar, mas volta, fecha, principalmente
aqui na nossa região onde a gente está. Então a gente colocou o tema Novo Normal, como está sendo o comportamento do cristão e a postura da liderança. Os dois líderes que estão comigo aqui, eles gostam muito de fazer trabalho de liderança. Eles gostam muito de fazer treinamento com líderes. O pastor Zé de Barros gosta, o bispo eu sei que gosta também de fazer muito isso. E eu quero começar com o pastor Zé de Barros com a seguinte pergunta. Pastor, você acha que a liderança da igreja está preparada para o novo normal? Eu creio que não está. Eu creio que a liderança, as igrejas falharam muito na década passada. Eu creio que a liderança das igrejas, os pastores, talvez até por também esse momento novo normal, é uma surpresa, pegou todo mundo de surpresa devido a essa pandemia. Então, o que deveria acontecer em 5 anos, estão acontecendo em 120 dias. Então, as igrejas prepararam muito as pessoas espiritualmente, mas não prepararam emocionalmente, não prepararam eles para este exato momento. E o que está acontecendo? Muitos líderes de igreja não estão conseguindo se manter de pé diante desse desafio do novo normal. Então, esse novo normal não é que nós vamos conciliar tudo que esse novo normal vai propor, né? A igreja não vai ser conivente com muitas coisas. E isso pegou muitos líderes preparados. Por quê? Porque os líderes não têm conhecimento, nem todos os líderes, não estou generalizando. Mas o que nós fizemos? Enchemos o homem de poder, enchemos o homem de muita unção e pouco conhecimento. Então, eu creio que esse é o tempo, esse novo normal está trazendo a igreja para a essência, a liderança para a essência, e eu creio que o novo discipulado agora é totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Eu creio que a palavra maturidade, conhecimento e capacitação nunca foi tão necessária como está sendo necessária. A igreja não estava, a liderança não estava preparada para isso. Pastor Edson, você já tem sentido dificuldades no retorno? A sua igreja retornou? Só para saber. Não retornou? Vocês não estão com culto presenciais? Então está tendo culto online. Mas está sendo feito na igreja e transmitido pela internet via Facebook e Instagram. Exatamente. Desde que para nós estamos falando, o prefeito municipal, juntamente com o Ministério Público, não autorizou a abertura das igrejas, nem dentro desse módulo, dos módulos de segurança. Não foi autorizado. Ainda não foi autorizado. O que já aconteceu ao contrário lá em Pereira Barreto. Pereira Barreto foi liberado, só se fechou essa semana, eu não estou sabendo. Não. Pereira Barreto tem um percentual de pessoas que podem participar dos cursos, né? Lá está com 40%. E até esse fim de semana não há nenhum bloqueio, mas talvez estamos dispostos, se for decretado que temos que fechar rapidamente, a gente também vai. Nós estamos lá já há 4 semanas acontecendo os cursos. Mas até aqui tudo bem. Mas se porventura houver uma determinação da prefeitura que tem que a frequência não é a mesma. Não. Na verdade, as pessoas acharam que a igreja abriu, as pessoas retornariam para a igreja com a frequência anterior. A questão essa pandemia é algo muito sério, esse vírus é algo sério, não é nada político, é realmente um vírus que está matando muita gente. E as pessoas precisam ter muito cuidado. A volta das pessoas para a igreja, além desse percentual que é permitido, algumas igrejas estão fazendo 3, 4 cultos por domingo, né, para poder atender a demanda, mas muitas pessoas não estão indo
devido a fazer parte do grupo de risco, outros porque realmente estão com medo, então a frequência não é a mesma, e eu creio que também há um outro agravante, é que algumas pessoas elas estão ficando acostumadas apenas com as lives, então estão acomodados com a live e não estão querendo ir para a igreja. Então o número de pessoas participantes hoje no grupo presencial caiu muito, diminuiu bastante. Pastor, nós temos visto, por exemplo, na cidade de Jales, pertinho da gente, já comércio, 36 fecharam as portas. Eu fiz uma live com o professor de ADM, o nosso coordenador da faculdade, e ele trouxe essa estatística para a gente. A gente vai ver muita igreja fechando. A gente vai ver a gente tem visto as pessoas pregando muito lá fora a empatia, que é preciso ter empatia. A gente tem visto muitas pessoas sendo ajudadas nesse momento, em toda a cidade. Toda a cidade tem pessoas que não está tendo fome, o governo trouxe esse auxílio emergencial, a gente não sabe até quando vai acontecer, mas vai ter um momento que vai parar. Vai ter um momento que vai ter sangria. Vai ter um momento que o povo vai sofrer. Você acredita que a igreja, a primeira parte da pergunta, a igreja vai ser o caminho de direcionamento para essas pessoas? Daqui um ano, como é que você visualiza a frequência da igreja e a postura que nós vamos ter que ter como cristão dentro da igreja para dar conta de tanta crise que nós vamos viver? Bom, a primeira coisa em relação à igreja, eu vejo assim, que a igreja ela entrou no normal, ela está se acostumando, ela está achando que tudo isso está se tornando algo normal. Pois bem, a crise está fechando o comércio, aqui já fechou fábrica, muitas lojas fecharam. Agora, eu não vejo essa igreja hoje ainda preparada para dar esse momento, porque a igreja não está conseguindo lidar com seus próprios conflitos. Muitos pastores de fato estão fechando igrejas. Nós temos muitas igrejas que vão fechar por conta das questões financeiras, que não terão meio de sustentar, de manter suas portas abertas. Ninguém aqui enchendo, nós sabemos que para manter um campo aberto hoje funcionando, ele tem um custo, não é um custo baixo. Tem aluguéis aí altíssimos que as igrejas pagam. Então, muitas igrejas de fato irão fechar. Outros pastores não vão resistir à crise, não vão ter meios para lidar com essa perda de dinheiro, porque a evasão da igreja vai ser grande. Ontem eu recebi um áudio de um pastor, um colega de uma cidade aqui próxima, uma cidade até grande, e ele desabafando e chamando a atenção dos pastores, quase que em desespero. E depois eu mandei a mensagem para ele: pô, desculpa, eu mandei, era um outro, o Edson, ele foi do senhor, eu falei: não, tranquilo, queridão, foi bom ouvir o teu desabafo, deixa eu conversar um pouquinho com você. Então, essa igreja que eu estou vendo hoje, honestamente falando, ela deveria ser a luz do mundo, ela deveria ser o farol. Nós deveríamos ser a luz do mundo. Jesus fala isso claramente, a igreja deve ser que daria norte, que daria direção para um mundo perdido em meio ao caos. Mas se a igreja não mudar a postura dela, desculpe quem está me ouvindo ali, se de repente tem uma imagem romântica de igreja, uma imagem toda de noivo de Cristo, olha, deixa eu ser bem sincero, a igreja que tem se revelado nessa crise, nessa pandemia, que nós estamos vendo de fato, que igreja que nós temos hoje, não é igreja preparada para ser a noiva de Cristo. Vou ser honesto com o irmão. Vou ser honesto. Os pastores estão sofrendo muito. Você falou, se aqui abriu, não, aqui não abriu. Talvez, não sei nem se foi muito, porque em muitas cidades, quando foram abertos parcialmente os cultos, o povo também não está indo. E aí você me fala assim, mas é porque o pessoal está com medo. Não, muitos não é medo não. Muitos aqui, infelizmente, perderam o amor pela palavra, perderam o amor pela igreja, perderam o amor pela casa de paz, estão acomodando. Isso é um fato. E se nós não tomarmos cuidado, se os líderes não acordarem,
há tempo. A Bíblia fala que se Jesus não abreviasse dias, o amor de muitos se esfriaria, né? Nós estamos vendo isso, é o que você falou. Então, a primeira pergunta tua: eu não acredito que a igreja hoje esteja preparada. Eu não estou vendo essa igreja dando destino para a humanidade. Não estou vendo. Eu estou vendo uma igreja perdida, tentando resolver os seus próprios problemas, tentando socorrer a si mesma, tentando sobreviver. Muitos pastores mais preocupados com o seu sustento, com o seu ganho, do que com a igreja em si. Outros pastores desesperados, porque não sabem o que fazer nessa situação, porque estão despreparados mesmo. Então, são poucos. Há as exceções, tem muitos pastores que estão lutando, mas não depende só da liderança. A igreja não é só líder não impõe, ele orienta. Essa é a definição do pastor. O pastor é aquele que guia, aquele que orienta, mas se a ovelha não quiser ir, não vai. Agora, nessa questão do que a igreja vai fazer para essa sociedade, deveriam ser técnicos. A igreja que nós fizemos uma live no sábado à tarde, está dando muito alimento, temos suprido a necessidade das pessoas que estão passando fome, mas realmente esse governo deu esse auxílio emergencial, mas isso vai acabar. Seguro-desemprego vai acabar, e aí eu quero ver, porque aí nós vamos voltar para o colapso social. Infelizmente, se as coisas não voltarem para o bom, a crise vai já, não há como. Do bispo é muito sério, né? E a gente não vê líderes muito preparados. O pastor comentou da questão emocional. As pessoas sofrerão crise econômica e automaticamente já está tendo feminicídio, aumento de feminicídio, suicídio, está tendo aumento de brigas conjugais, então separação. É necessário, né? E pastor André Barros, quantos hoje num ano normal, quantas vezes no ano o pastor faz treinamento de líder? Quantas vezes no ano, em um ano, de 12 meses, lá na igreja, o senhor faz treinamento com líder? Nós temos um projeto na igreja já há alguns anos, que nós chamamos de... Até o bispo também já participou muitas vezes conosco. A cada trimestre, nós temos um trabalho específico com liderança, né? E eu quero até retomar a primeira pergunta no sentido que, espiritualmente, nesses treinamentos, que é chamado de retiro de líderes, ou a gente tem uma dimensão para líderes, a gente sempre ensinou, orientou espiritualmente. Então nós temos dentro da nossa igreja, sim, excelentes pastores, excelentes pregadores, pessoas muito bem preparadas espiritualmente, até em conhecimento bíblico, mas as pessoas nunca entenderam alguns textos bíblicos e nunca se prepararam para momentos como estes. Então, hoje, como o bispo aí ressaltou, com grandeza das suas palavras, é que a igreja ela se preparou de uma forma, mas eu sempre pensei que vir a igreja preparada não só espiritualmente, mas também para a educação, para a cultura, no emocional, no familiar, e nós sempre trabalhamos todos esses aspectos nesses trabalhos de liderança. Porém, cada pessoa vai corresponder segundo também o seu emocional, segundo o ambiente que mesmo com todo esse preparo trimestral, foi um impacto muito grande. Então, talvez o líder agora que ele tem que conviver com a sua família entre quatro paredes, e aí ele foi ver realmente quem é a sua família, sobre aquilo que ele é para a família, ele foi ver
dizer que é escatológico. Nós sabemos que para Deus não é surpresa, já falei sobre isso. Para Deus não há surpresa, para nós também não há surpresa, mas o mundo foi impactado. E passou essa permissão de Deus por um vírus, o mundo inteiro balançou. Então eu vejo que hoje poderemos usar a mesma frequência de treinamento e de liderança, mas o cunho vai ser outro, a visão de treinamento vai ser outra. Nós não vamos só preparar espiritualmente. Eu quero que todos que me ouçam entendam assim: tudo é de Deus, para a glória de Deus. Não estou aqui tirando o poder do Espírito Santo, nós dependemos da palavra, dependemos do Espírito Santo. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer, ele declara isso, mas nós precisamos também aprender e saber lidar com o mundo à nossa volta. Quando eu fazia linguística, a gente fala que conhecimento de mundo. Nós precisamos ter esse conhecimento. E eu creio que a liderança estava muito bem preparada espiritualmente para se preparou com essa crise. Ela pasmou, veio aí o medo, as incertezas, como você falou. Muitas pessoas agora, nesse aumento de desavenças, suicídio, feminicídio, a violência conjugal, enfim, apareceram. Por quê? Porque essas pessoas não estavam emocionalmente preparadas para isso. Então eu creio que o novo modelo de treinamento e liderança vai mudar radicalmente. Que bom que o senhor entendeu a minha pergunta, porque eu ia perguntar exatamente isso, como que vai ser esse posicionamento. Mas tem algo diferente para me acrescentar? Eu tenho que colocar o dedo numa ferida. Esse dedo na ferida não vai parar. Já que é debate, então eu tenho que acrescentar nessa fala. Mas eu tenho que colocar o dedo numa ferida, pode? Porque muitos pastores, eles levaram só para o lado espiritual. E essa foi a grande questão, né? Então, eu não sei da igreja dos outros, os que estão me ouvindo, mas eu estou enfrentando na minha igreja N situações e orientando através da internet ou algo que a gente pode conversar, porque tem muitas pessoas que estão sem emprego, pessoas que perderam seus salários, perderam o salário, pessoas que hoje estão vendo os boletos chegando, a visita que ele está tendo hoje são dos boletos, e ele não sabe como continuar. E aí vem, e Deus? Não, Deus é Deus acima de qualquer coisa. Eu creio, nós cremos que Deus é provedor. Deus vai dar oportunidades, Deus vai abrir a porta para prover. A questão é a pessoa ter controle emocional para esperar esse momento. E os pastores vão ter que se esmerar para dar um novo nível de treinamento para a sua liderança. Até porque, abusadamente dito, pastor preguiçoso acabou. Não tem como. E não é só isso, né? Pastor preguiçoso acho que o maior problema que eu vejo nisso, pastor, o maior problema que eu vejo nisso. Tendo uma ferida que eu também vou pegar. Não, porque assim, o maior problema que eu vejo nisso, porque a gente é treinado na igreja, que, claro, tem pessoas que criticam esse tipo de posicionamento, e quem gera a ovelha é a ovelha. Ok? Tá. Aí a gente vê que dentro da igreja, né, os casamentos estão se destruindo em meio à pandemia. E uma pessoa que não tem estrutura dentro de casa, no seu próprio casamento, como que vai gerar outra ovelha? Já começa esse ponto, que sempre foi um princípio muito complicado. Por isso que eu acredito muito na família. E sempre isso foi muito pregado na nossa igreja, e eu sei que é muito pregado isso dentro da sua igreja. Nós vamos ficar à mercê ainda mais de ovelhas gerando ovelhas com problemas tão sérios do jeito que elas estarão vindo, e os pastores, me perdoe, tem pastor que por aí não é só falta do conhecimento, mas tem pastor que não é referência dentro da casa dele, meu amigo. Como que esse cara vai ensinar? Como que esse cara vai disciplinar? Como que esse cara vai orientar?
fazendo com que ovelhas gerem ovelhas, sendo que essas ovelhas está mais do que provado que essas pessoas estão doentes e sendo líder dentro da igreja, pastor. Sabe que José falou algo interessante, e já é a segunda vez que ele fala. Me desculpa por tocar isso daí, se eu estou sendo muito ofensivo nisso. É fato, a grande maioria da liderança hoje não é uma referência em muitas áreas de suas vidas. Não é referência dentro do casamento, não é referência como pai, não é referência como cidadão. Um pastor que deve a cidade inteira e não paga as contas dele. Como é que ele consegue subir no altar e falar de honestidade de caráter? Você não tem coragem de ir lá e justificar uma dívida que ele não conseguiu pagar, de conversar com ele, negociar lá e falar. Então, é muito problema. Sabe o que acontece? Eu vejo o seguinte: o grande problema é que nós pregamos uma coisa, mas não acreditarmos que um dia nós poderíamos enfrentar aquilo que nós ouvimos muitas vezes. Se bem que nos últimos anos a igreja não se prega mais sobre luta, sobre batalha, sobre enfrentamento de dificuldade. A igreja não prega mais sobre resistir às tentações, resistir às lutas, dificuldade. A pregação nos últimos anos nas igrejas são de autoajuda, são de prosperidade, são de cura, de libertação, de milagre. É isso aí. Salvação, arrependimento, renúncia. Não se prega muito mais nas igrejas, não se vê muito isso hoje. Infelizmente, lamentavelmente, nós estamos vendo uma fé fragilizada, um evangelho frágil, um evangelho que não resiste às provas. E esses líderes também estão fragilizados pelo aquilo que ele prega, porque ele não foi preparado, ou ele não entendeu a parte da cruz. Porque seguir Jesus é enfrentar a cruz. Nós estamos vendo uma igreja como Israel no cativeiro babilônico, em Jeremias 29, que o povo estava lá, mas não queria mais passar pela prova. Eles já estavam acreditando em tudo quanto é profeta que chegava lá, profetizando que o cativeiro ia acabar, e eles acreditavam. Mas quando Jeremias se levanta para profetizar a palavra, fala: vocês vão ficar aqui 70 anos, ninguém acreditou. Então, nós temos uma liderança fragilizada, que não está preparada para enfrentar a prova e luta, que desiste nas primeiras dificuldades. Quantos líderes de célula, líderes de ministério de casais, pastores, evangélicos, quantos já abandonaram a obra do Senhor nesse tempo de pandemia? Porque não resistem à luta, não estão preparados para a parte da batalha. Porque essa é uma verdadeira batalha. É a batalha. É a batalha. Porque eles foram treinados com a mentalidade de púlpito, de igrejas, de pregar no altar, de ter um bom salário, de ter carro, de ter os benefícios pastorais. Eu me recordo um dia eu chegar no seminário para dar aula, e eu abri o capô do meu carro, um monte de mantimentos que eu ia levar para o seminário, peguei minha pasta, aí um aluno chegou em mim assim e falou assim: pastor, um dia eu vou ter um carrão desse, ter uma igreja boa, ter um bom salário, ter uma vida. Eu falei: filho, você sabe por onde eu comecei? Você sabe por onde eu já passei? Você está olhando onde eu já cheguei, mas você sabe o percurso que eu fiz? Então, há muitos líderes veem o ministério como um cabide de emprego, não como um chamado ao sofrimento. E ser um pastor é um chamado ao sofrimento. E quem não entendeu isso ainda, talvez esteja muito equivocado quanto ao que é o chamado ministerial. Ser pastor, eu falo isso sem medo de errar. Lê a palavra, porque você vê a Bíblia, você vê Jesus chamando os discípulos e falando: ó, vocês vão passar dificuldades, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, vocês vão sofrer. Ministério não é fácil. Tem os benefícios? Tem, não estou falando que não tem coisas boas, tem muita coisa boa. Mas o líder que não está preparado para um enfrentamento de lutas e de dificuldades, momentos difíceis, ele não entendeu o que é chamado para liderança. Aí muitos pastores nesse momento estão caindo fora. Por quê? É uma igreja que tem a teoria, mas não quer enfrentar a prática do Evangelho. E Evangelho é denúncia, Evangelho é cruz. O próprio Cristo falou: se você quer vir após mim, guarde bem isso. Você vai ter que negar a si mesmo todos os dias, tomar uma cruz e caminhar comigo. Caminhar comigo é ir para a cruz todos os dias. E é isso que muitos não estão querendo. Muitos querem aquele evangelho de templo, com ar-condicionado, no altar, com diácono servindo água. Eu já fui pregar a igreja por aí, que o pessoal chegava em mim e perguntava: o senhor quer chá, quer suco, quer refrigerante, o que o senhor quer na caneca lá no altar? Pô,
meu irmão, vai levar uma água. Então, porque nós estamos vendo o surgimento de uma igreja, e essa crise veio para peneirar, e eu louvo a Deus por isso. E nesse quesito eu louvo a Deus, porque nós vamos ver a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. Porque nós estamos vendo o surgimento de estrelas. Jesus não era mais o centro na vida de muitos ministérios por aí. Jesus não era mais o centro do ministério da minha vida, de muitos pastores por aí. Jesus não era mais o centro. Os caras estavam buscando estrelato. Os caras estavam buscando o culto à personalidade. É o que nós vimos lá na Grécia Antiga, no tempo de Paulo, quando ele escreve a Coríntios. Vocês estão preocupados com Paulo, com Apolo, vocês estão cultuando a personalidade. Vocês têm que seguir a Cristo. Não importa quem pregou, se é Paulo. Não, a personalidade não importa. O que importa é quem está sendo pregado. Então, muitos estavam querendo desaparecer. É só olhar na rede social da maioria dessa pastorizada que você vai ver isso aí. Quem que é a estrela? Se é eles ou se era Jesus? Então, meu irmão, eu falo isso, talvez você criticado, eu não tenho problema com isso. Eu já levei muita pedrada e eu não esquento a cabeça com isso. Mas esse culto à personalidade tem que acabar. A glória tem que ser dada só para Deus e acabou. Glória não tem que ser para bispo Edson, pastor Edson, não é para ninguém. A glória tem que ser dada para Deus. Para Deus, Deus é o único digno de ser glorificado. Se eu tenho que elevar o nome de alguém, o nome de alguém tem que ser elevado de Jesus, não meu. É o nome que está sendo de todo nome. Mas muitas igrejas a personalidade estava sendo cultuada. Jesus não era mais o centro daquele culto, era a personalidade daquele culto. Alguém que estava ali dentro. E Jesus acabou com isso. Deu uma quebrada geral. E está quebrando ainda, e vai quebrar muito ainda. Vamos lá. Muita gente conectada, agradecer todo mundo. Deu um probleminha de áudio aí, mas já está tudo restabelecido pelo jeito, né? Estou ouvindo até o som saindo lá do rádio, mais ou menos, mas a gente vai chegar lá. É a primeira live na rádio e nós vamos aperfeiçoar, vamos chegar a ponto de bala, tá certo? Tem comentários aqui, deixa eu ler um comentário de Alisson Ribeiro. Não adianta nada a ovelha gerar e o pastor entregar elas para os lobos. Soninha Lima. Ô Soninha, beijo, te conheço, lá da igreja. Só entende isso quem sofre no propósito. Pastor, é o seguinte, eu vou pegar um pouco o gancho do que o pastor Edson falou. Pastor, antigamente, eu sempre fui um pouco tudo. Foi um pouco mesário, tem que conhecer um pouco de som, porque dá problema no som, tem que mexer. Tem que ser um pouco cantor, porque quando falta o levita tem que cantar. Tem ou não tem? Já fez isso ou não? Já colocou todos os levitas de banco, pegou a viola e começou a cantar sozinho ou não? Eu já peguei banco, já. Graças a Deus eu não sou pastor e eu ainda tenho esse privilégio, né? De sofrer um banco. Mas vamos lá. Pastor já foi um pouco psicólogo. Pastor vai ter que ser o quê então para poder dar conta de tanta gente com problema que vai enfrentar? O pastor, ele naturalmente, ele desenvolve no seu caminhar, no seu ministério, um conselheiro, o homem que sempre tem uma orientação bíblica que vai solucionar e orientar essa pessoa a chegar aonde ela quer, ou no melhores acertos de suas vidas e a solução. O pastor, ele, em muitas igrejas, e eu já tive essa experiência de ser 1001 utilidade, mas o pastor atual, o pastor pós-pandemia, ele vai ter que ser um homem muito expert em fazer uma leitura da igreja, uma leitura das pessoas que vão procurar, porque essa pandemia, ela está revelando totalmente a personalidade e muitos caracteres. E essas pessoas, elas vão procurar alguém à altura de ter uma resposta para ela. Eu vejo que os pastores, eu vou fazer igual o bispo Edson, sem medo de ser feliz, né, da crítica, mas assim, eu aprendi
aprendi que o pastor tinha que ser muito espiritual e viver naquela plenitude do Espírito. É necessário? O pastor ele depende 100% do Espírito Santo, ele tem que ter uma bagagem de Bíblia para ter as respostas, mas o pastor atual, ele vai ter que ter um conhecimento de vidas. Ele não necessariamente não precisa ser um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, mas o pastor ele precisa ter conhecimento de gente, conhecimento antropólogo, ele tem que saber com quem está lidando. E se ele não for capacitado para dar os aconselhamentos necessários para essas pessoas, esse pastor ele vai ter que criar na sua igreja uma equipe ou treinar pessoas melhor. Ele vai ter que levantar na sua igreja. Eu creio que todas as igrejas têm psicólogos, têm psiquiatras, têm psicanalistas. E até pouco tempo, Fred, eu até comentava outra vez que as pessoas achavam que psicólogo, psiquiatra, psicanalista era tudo demônio e que a psicologia era coisa do diabo. E isso é uma ignorância bruta, porque Jesus foi o maior psicólogo do mundo. Jesus entendia gente, sentimentos, ele entendia a alma como ninguém entendeu. Então Jesus dava conselhos usando da própria palavra, que essas palavras adentravam no coração das pessoas e traziam soluções. Então eu creio que os pastores hoje, pós-pandemia, eles precisam ter conhecimentos gerais. Ele tem que se adequar ao novo normal, no sentido de conhecimento, não na essência, nos princípios, que eu sempre falo uma coisa: essências e princípios são inegociáveis, né? Então o pastor, a palavra de Deus e a sua vida do Espírito Santo, isso ele não tem como mudar, senão ele não vai caminhar. Agora, o pastor ele vai ter que formar uma equipe na sua igreja, um treinamento diferenciado, igual aquilo que eu falei. Ele vai ter que levantar pessoas, psicólogos, psicanalistas, pessoas treinadas para ajudarem, porque a doença pós-pandemia não vai ser só espiritual. Essa é a questão que eu entro, né? Por quê? Ela vai ser mental. A maioria das doenças vai ser de pessoas se reorganizarem emocionalmente, até para poder saber administrar a sua vida em relacionamento conjugal, familiar, administrativo, financeiro, que essa pandemia está fazendo o homem aprender de novo a viver do que ganha. Porque o brasileiro é tido como os caras mais endividados do mundo. E agora a pandemia também está ensinando isso aos homens, às famílias, saber administrar o que ganham. Então o pastor, ele tem essa capacitação de ensinar em todos esses níveis. Mas, entre aspas, aqueles que se dedicarem, que se esmerarem, estudarem, para ter pelo menos uma resposta, pelo menos um direcionamento para as pessoas. Porque, Fred, as pessoas estão carentes de Cristo e estão carentes de paternidade, estão carentes de pessoas que os orientem, entendeu? Então, eu tenho casos, por exemplo, da pessoa ligar para mim e falar: pastor, como que eu vou fazer com meus filhos? Pastor, como que eu vou fazer agora financeiramente? Pastor, eu tenho orado dia e noite incessantemente. Mas são pessoas que não têm uma motivação de criatividade, uma pessoa que não tem uma motivação para empreendedorismo, para criar novas formas de sobrevivência, para buscar algo novo. E o pastor hoje ele precisa ter esse conhecimento. Então significa o pastor é a favor da psicologia dentro da igreja. Eu sou a favor da psicologia, não como a base, mas eu sou a favor da palavra de Deus ser a base, como sempre foi a palavra a Bíblia como a única regra de fé e prática. Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo direciona, mas os pastores devem abrir a mente que hoje as pessoas que vão chegar para as nossas igrejas, elas não estão só doentes espiritualmente, elas precisam ser cuidadas emocionalmente, até porque hoje os convívios familiares está tendo muitos desencontros de ideias e tem muitos pais perdendo o controle porque nunca foram orientados.
como educar, como ensinar, como disciplinar. E isso os pastores vão ter que orientar. Como ele vai fazer? Eu não posso falar por ninguém, mas eu, por exemplo, tenho áreas que eu não vou ter condições de orientar e ajudar, eu vou passar para alguém capacitado. E necessariamente não precisa ser um pastor, pode ser um psicólogo, pode ser um administrador de empresa, entende? Então eu creio que a igreja, ela não vai perder a essência, mas ela vai ter que saber agora como cuidar das pessoas, espiritualmente e emocionalmente. Eu sou a favor que a igreja tenha um corpo, um departamento, como é chamado nas igrejas, um ministério que possa cuidar, orientar esses pais, essas mães, como educar, como cuidar e viver e cuidar emocionalmente dessas pessoas. Essa é a minha visão pós-pandemia. Permite uma parte nessa. Deixa eu só perguntar então, deixa eu emendar uma pergunta para ti, que eu já formulei aqui conforme ele foi falando, e tem a ver com a parte da psicologia, que eu acho que é isso que o pastor quer colocar, a fazer a sua colocação. Pastor, você é da área de educação. Sim. Qual a escola? Eu já dei palestra ano passado na escola aqui na esquina, João Rodrigues Fernandes. Eu também sou da área da educação, né? Trabalho dentro de uma faculdade na minha cidade. Há um debate muito grande dentro da educação sobre a atuação do psicólogo dentro da escola. Tem profissionais a favor, tem profissionais contra, porque eles não conseguem entender, aqueles que são contra a atuação de um psicólogo por causa da continuidade de um caso. Na igreja, você viu o posicionamento do pastor José de Barros em cima desse tema que foi despertado aqui. Eu tenho que pegar esse gancho, pastor. Você é a favor a um trabalho de psicologia aliado a, não como base, como o Zé de Barros disse, ou às vezes você porque também hoje está muito na moda a gente usar isso em alguns termos na igreja de pensamentos tóxicos. Não sei se você já usou esse termo em alguma pregação. Você está com pensamento tóxico, né? Você já usou. Mas enfim, nós já usamos. Então assim, a igreja, ela pode ter a liberdade. Às vezes eu estou pensando errado nessa minha linha de raciocínio do debate, porém eu preciso colocar. Aquilo que a educação não consegue, com um psicólogo, ter um tempo, segundo alguns educadores, às vezes você também é a favor da psicologia dentro da educação, a ter um trabalho contínuo com aquela pessoa, para ela poder ser alguém diferente no forjar do caráter do ser humano, é necessário que comece por dentro, é do interior, é o interior que reflete um novo caráter. A igreja, pelo lado espiritual, ela tem condição de dar esse trabalho contínuo, ou não tem? Você é a favor, você é contra? O que você acha sobre isso? A igreja tem condições e deve dar esse trabalho contínuo, essa assistência contínua. Quanto à psicologia, eu acho que já era um tabu dentro de muitas igrejas, foi tabu por muitos anos, né? Quando se falava psicólogo, para muitas pessoas achavam que era o diabo isso aí. Eu não tenho essa visão. Eu acredito que todo pastor que puder somar o ministério dele, psicólogos cristãos dentro da igreja, que possa atuar dentro da igreja, usando a psicologia como uma ferramenta para agregar a palavra de Deus, esse pastor, com certeza, ele vai ter uma igreja muito mais saudável. Nós estamos vendo hoje que, por exatamente acreditar nessa ineficiência da psicologia dentro da igreja e achar que isso não é de Deus e que a igreja precisa só de Bíblia, que muitos pastores andaram se matando no ano passado e nesse ano ainda. É verdade. Nós tivemos uma onda gigantesca de pastores e líderes cristãos se matando. E próximo aqui, de onde nós estamos em Auriflama, um filho de pastor matou o pai. Exatamente. Não temos 2 anos de um caso como esse. Por que isso? Porque se tinha na psicologia um tabu. E aí os pastores não se cuidavam emocionalmente, psicologicamente,
psicologicamente. Eles achavam que só ler Bíblia e orar é o suficiente. E aí quando você vai para a palavra de Deus, você lê Paulo escrevendo para Timóteo, lá na primeira carta de Paulo para Timóteo, dizendo assim: olha, Timóteo, você tem cuidado de ti mesmo, da sã doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar não só você, como aqueles que te ouvem. Então Paulo começa orientando Timóteo, dizendo: primeiramente você tem que cuidar de você, do teu emocional, do teu espiritual, do teu psicológico. Você tem que estar bem. E nós estamos vendo hoje muitos líderes doentes, porque não aceitam essa ideia de sentar com um psicólogo ou de ler algo da psicologia, porque ele acha que isso é pecado. Meu irmão, ler Bíblia é ótimo, é maravilhoso, nós temos que ler, temos que conhecer a palavra, mas sentar com um psicólogo cristão e ouvir ele, ou então desabafar com ele, se está sentindo necessidade, é muito importante também. Então eu acho que dentro da educação deveria ter sim. Eu sou um diretor de escola que eu acredito que o Estado deveria pôr um psicólogo dentro de cada escola para atender alunos com problema. Eu sei quanto de alunos nós temos lá: alunos com síndrome de pânico, alunos com depressão, alunos que estão sofrendo abuso, alunos que estão com problemas seríssimos, se retalhando, com automutilação, outros sofrendo bullying, não se abrem. Tem tantas coisas absurdas que um psicólogo, se fizesse um trabalho bem feito, seria fantástico dentro das escolas. Quanto dentro da igreja? Um casal, por exemplo, um pastor que consegue ter dentro de uma igreja um casal, que dentro desse casal o marido ou a esposa é um psicólogo e o casal tem uma vida conjugal maravilhosa e assume o ministério de casais, esse camarada achou um baita de um tesouro. Ou alguém que tenha lá nos jovens. Eu dentro da minha igreja eu tenho vários jovens lá estudando psicologia, eu incentivo. Eu sou um que incentivo e bato no peito e falo: vai estudar mesmo, psicologia é maravilhoso. Se você conseguir conectar a psicologia com a fé cristã, com a palavra de Deus, você vai ser um profissional maravilhoso e um líder maravilhoso. Eu fiz filosofia plena. No começo me criticaram doidado, falaram assim: mas o senhor é louco. O que tem a ver teologia? Um teólogo, um pastor está filosofia é tudo ateu, todos os filósofos são ateus. Porque é senso comum, as pessoas têm esse senso comum de que todo filósofo é ateu e que a filosofia é de toda estragada, não presta para nada. Muito pelo contrário, quem estuda filosofia e estuda de fato e consegue agregar ela à teologia, você certamente vai ser um cristão muito melhor, muito mais fundamentado na palavra. Um cristão que não é levado por emoções, um cristão que é levado por aquilo que crê na palavra, porque a palavra de fato diz, e não seria diferente com um psicólogo. Então eu sou muito a favor de estar na igreja, muito mesmo. E tem muitos pastores que estão doentes, só não aceitam por orgulho, não aceita ir no psicólogo, falar com um psiquiatra, por orgulho, e com isso estão morrendo, destruindo seus lares, destruindo suas famílias, destruindo seus ministérios e destruindo a si mesmo. Eu, quando era líder de jovens na cidade de Jundiaí, uma vez eu me meti a Beirute, a pastora da igreja me deu a oportunidade de pregar no domingo à noite, e eu, novão, né, fui lá. Estou dando uma de Jô Soares, contando meus casos. Fui lá e preguei, pastor. E falei sobre depressão. Pau! Que depressão é do diabo, é coisa do capeta. E vai! Desossei nisso. Terminando o culto, a pastora me chama no gabinete. Aí ela tirou da gaveta, colocou um remédio em cima da mesa e falou assim: filho, você está na frente de uma pessoa totalmente depressiva. Eu tomo remédio de depressão e eu não sou endemoniado. Aí ela colocou os argumentos dela, tal, pedi perdão, mas mesmo assim eu quis debater teologicamente. Nem teologicamente tenho tanto conhecimento assim, eu sou mais um abelhudo na teologia do que qualquer outra coisa. Mas enfim, esses dias depois da nossa live que nós fizemos, faz um mês, mais ou menos, aproximadamente, a nossa última live, um menino que nos ouvia no programa Crescendo Espiritualmente, eu não vou falar o ministério dele, porque isso é totalmente antiético, e é um ministério muito forte no Brasil quanto à teologia da prosperidade. Eu respeito, cada um tem que respeitar, e lógico que a gente vê que não tem muita base, e nessa hora que é em cima desse debate. Como que vai ser com essas pessoas que não têm base, que é uma base só, uma referência só motivação, prosperidade e tudo mais. Esses sofrerão com toda certeza.
Eu vou dar o exemplo dele. Nós terminamos a live. Ele mandou mensagem para mim, eu tenho salvo aqui. Ele falou: Fred, eu desisti do ministério. Não quero mais saber de ser pastor na minha vida. Eu não quero mais saber disso, que quase eu me suicidei por causa disso. E teve uma hora aqui na live, o pastor, que eu te cutuquei a respeito da pandemia, se era peste, se era praga, se era coisa do demônio, o que seria a pandemia? Ele já passou um pouco da visão aqui numa resposta que ele deu, pastor. Pastor, o senhor falou de psicologia, a gente sabe que a arrecadação vai cair, a gente sabe que as pessoas estão desistindo de cajado, pastores. Então pastores vão ter que cuidar de pastores, porque pastores serão ovelhas. Eles voltarão para a igreja como ovelha. Exatamente. E aí, pastor? Eu vou dar um exemplo, que às vezes eu estou totalmente confuso, o pastor é mais conhecedor do que eu, e eu não quero enrolar muito na minha pergunta. Segundo Samuel 23, 10 a 11, tem uma história de um cara chamado Samar. E esse cara, enquanto os filisteus vieram para guerrear, ele se posicionou na terra de lentilha, que tinha produção, e ele zelou por aquilo, e Deus honrou a vida dele. Enquanto todo mundo fugia, ele estava defendendo o arado, e Deus honrou e derrotou os inimigos. Aí a gente está numa onda que é onde os pastores estão pregando muito de ser macho, né? Machismo, tem que ser homem, tem que ter postura, tem que ter atitude. É tanto problema, pastor, é tanto problema que vai ter para resolver. E a gente tem um comportamento de fugir, e a gente não primeiro cuidar daquilo que é nosso, como princípios que ele mesmo falou. Ele disse de princípios. Aí a gente vê pessoas desistindo desse jeito, e a gente rejeitar tratamentos de verdade dentro da igreja. Não está na hora da gente amadurecer mais? Será que a pandemia, em cima daquilo que a gente falou na live, e o pastor falou que a pandemia era mais essa questão de fortalecimento, de fé, de emoções, de conserto, será que as pessoas ainda vão demorar muito para a fichinha delas caírem, que a igreja vai ter que se posicionar nisso? Fred, você aperta o rim, né? Ó, a minha concepção é da seguinte maneira: o posicionamento do crente, do homem chamado, como o bispo falou, porque até a gente brincava no seminário do assoviado e do chamado, né? Eu creio que um homem convicto do seu chamado, que na verdade assim, é Deus que chama e nós obedecemos, e nós servimos a Deus por amor, por uma vocação que ele derrama sobre nós da sua autoridade, do seu Espírito. Nós adquirimos o conhecimento da Bíblia e vamos ministrar na vida das pessoas daquilo que aprendemos, direcionado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas, Fred, diante dessa pandemia, ou antes, vamos pegar aqui antes da pandemia, estava vivendo o que o bispo, não estou refazendo, por favor, entenda bem, é só pegando o gancho. Estava vivendo esse momento assim, tudo dá certo, é porque você vai prosperar, você tem que investir, e isso trazia para muitos chamados essa segurança, porque o dinheiro, o sucesso, o conforto ao seu redor trazia. Então agora a realidade é que quem é um homem experimentado, como diz o apóstolo Paulo, né, em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, que já foi experimentado, né? Ainda bem que vocês lembraram de mim, ou Filipos, ele vai contar histórias assim: eu já sou um homem experimentado, sem ter riqueza, sem não ter, sem passar necessidade, sem ter abundância. Diante dessa pandemia, diante dessa realidade, ele continua posicionado, ele não vai abrir mão do seu arado, porque ele tem uma fé genuína, ele tem experiência, ele é um homem experimentado, então ele vai permanecer. Esses camaradas que viviam apenas
de um ministério, de uma vocação, de um chamado apenas momentâneo, ou que sempre, nunca tiveram experiência na vida, esse é o confronto de muitos desistirem. Eu não vou julgar ninguém, mas a Bíblia fala que pelos vossos frutos os conhecereis. Então, se faltou finanças, se a coisa está difícil e eles pulam e abandonam, é sinal que nunca foram realmente entregues a esse chamado para o reino, né? A outra coisa que me chama a atenção desse macho que você falou, né, eu tenho da seguinte maneira: quando você pensa no homem macho em questão de caráter e na sua masculinidade em questões biológicas, o homem tem que ser homem e tem que ser macho. Agora, e ele tem que defender o que é seu. Se ele tem a sua igreja, ele vai permanecer, ele vai cuidar ao extremo. E se for, como eu falei, vou repetir: se necessário for morrer pelo Evangelho, eis aqui, eu estou pronto para morrer amanhã pelo Evangelho. Agora, eu não vou morrer por uma causa doutrinária, de convenções, de teologias humanas. Isso eu não vou morrer por ela. Agora, pela causa de Cristo, pelo Evangelho, eu estou pronto a viver isso. Então, quando se diz assim, esse homem macho, no sentido de confiança, de segurança, de determinação, eu creio que chegou a hora desses pastores mostrarem para que foram chamados. Esses homens resilientes, valentes, corajosos, esperançosos, né? Que com essa experiência de vida, que souberam, já passaram o que é bom, o que é difícil, porque, como o bispo falou, quando você olha para um pastor e ele hoje tem 5 mil membros, 10 mil membros, uma igreja que cabe 1.500 pessoas, e ele está vivendo uma vida que ele encosta um carro mais novo e o camarada olha para ele e diz assim: mas puxa, eu quero ser um pastor, então venha ser pastor, venha, mas esteja preparado, porque você vai ter que aprender a enfrentar todos os tipos de lutas. Você vai ter que ter experiência na vida, porque eu sempre aprendi, e infelizmente, ou infelizmente não, né? Nós que cremos em Cristo sabemos que Ele está melhor do que eu, melhor do que nós, mas perdemos um dos maiores ícones do Evangelho no nosso estado, chamado Eupídio Lourenço, um homem que levantou um dos maiores ministérios da nossa região. A sua igreja cabe cerca de 3 mil pessoas sentadas, e quando você olha para a dimensão daquele ministério, você diz assim: eu queria ter uma igreja dessa. Qual ministério? Igreja Batista Renovada de Araçatuba. Faleceu ontem. Então, quando você olha para um homem desse, você olhava na dimensão daquele ministério, você falava assim: eu queria ter um ministério desse. Mas a pergunta é: você pagaria o preço? Você teria coragem, se necessário for, ver seus filhos acidentados, vender coxinha na rua para a sobrevivência e para manter o seu ministério? Você sairia vendendo panelas nas portas? Você consertaria guarda-chuvas para você manter o seu ministério? Então, isso Deus dá a homens assim, esses valentes, esses guerreiros, né? Eu, por exemplo, o tempo não permite, mas eu não vim de um ministério nababesco. Eu vivi por muito tempo de cesta básica, e eu já enfrentei lutas, ameaças, eu já fui injuriado, expulso das casas, ameaçado de morte, não uma vez só, né? Então, se Deus hoje nos dá um privilégio, como o bispo, como eu e outros pastores, a estarmos em ministérios hoje relativos, no sentido assim, que despontam, né? São influentes, são relevantes na cidade, é porque é uma longa história. Esses homens são esses valentes. Agora, Fred, concluindo o que você me perguntou, eu vejo que nessa pandemia chegou a hora dos valentes de Deus. Os valentes de Deus estão lá, vão continuar. São homens convictos de quem são em Cristo Jesus. Esses valentes vão permanecer, porque são homens que abriram mão
de si, de tudo para servir a Cristo. Eu era um empresário, vendi tudo que tinha para servir a Cristo, sem salário e sem igreja. Então, esses homens têm resiliência, esses homens têm fortalezas, esses homens têm coragem. Então, esses vão permanecer. Essa pandemia, permita-me usar, bispo, foi uma peneira de Deus, até na vida dos pastores, principalmente. Porque tem muitos pastores que surgiram, o cara foi lá no seminário, se formou, tomou até o lugar do pastor, dividiu a igreja do pastor e se fez pastor. Mas ele não é um verdadeiro pastor. Pastor é agora que vai ter que alimentar as suas ovelhas com aquilo que ele tem, com aquilo que ele sabe. Igual Davi chega para Saul e diz assim: olha aqui, Saul, eu vou lutar com esse gigante, mas é porque eu já aprendi lá atrás até matar leão e urso, por isso eu dou conta de enfrentar as circunstâncias e as provas diante de mim. Pastor Edson, vamos colocar um pouquinho no lugar da ovelha desgarrada nesse momento, perdida, que a internet ela surgiu para fazer com que esses desviados não fossem mais para a igreja e só assistissem culto pela internet. E agora você também está tendo que entrar na onda da internet. Por que você não está tendo culto na tua igreja? Exato. Independente de como que era, se você era a favor ou não, isso nós debatemos também na outra live. Mas não quero colocar isso, mas se o pastor quiser também pincelar sobre isso, não tem problema. Mas, qual conselho você daria para essa pessoa que está desacreditada da igreja? Nós vemos aqui que tem pessoas que estão comentando desacreditadas. A Nair Maia está comentando aqui, dizendo que já está sendo um pouco da colheita do joio e do trigo, quem fica e quem sai. Tem um outro comentário da Vânia Pacheco, que concorda com o pastor, a respeito de resiliência emocional, mas ela fala no âmbito da ovelha, da pessoa que vai, né? O pastor falou do posicionamento, que foi a minha pergunta em cima da liderança. E eu vejo que a gente vai ter que cuidar de muito líder por aí, que vai estar perdido sendo ovelha desgarrada. Mas, bispo, a pessoa não recebeu uma estrutura, casou por impulso, casou muitas vezes com profecia, dizendo que eis que te digo, varão valoroso, que essa mulher é de Deus, e vice-versa, e se estrumicou, as profetadas da vida. Está desesperado, está preocupado, está passando já necessidade, está desempregado. Pastor, que conselho que você daria para uma pessoa dessa, e esses que estão perdidos e que eles buscavam a internet porque eles não queriam estar dentro da igreja, porque eles não estavam conseguindo se achar dentro da igreja? Primeiramente, talvez, eu já preguei muito isso na minha igreja e eu acho até bacana ter essa oportunidade de falar isso agora na rede social para que muitos possam ouvir. Mas essa questão, eu estou dentro da igreja, mas eu não estou me adaptando a essa igreja. Primeiro, duas coisas. Ou você procure uma igreja que você se sinta bem, se sinta à vontade, se sinta pertencente. Isso se é porque você está numa igreja que realmente você não se enquadra dentro dela. Ou então, até porque tem muitos que estão dentro da igreja, eu gostei do culto hoje. O culto não é para pessoas. O culto não é para ovelha. Essa é outra questão que a gente tem que deixar muito claro. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é para agradar pessoas. O culto é para Deus. Talvez esse seja o grande problema, muitas pessoas não se adaptam à igreja. Ela vai para a igreja porque ela quer um culto que agrade a ela. Não, esse estilo de culto aqui não me agrada, essa palavra não me agrada. Não, peraí, eu estou indo na igreja para adorar a Deus. Talvez se as pessoas fossem assim, eu estou indo para a igreja, não me importa se o rapaz do louvor ele não é bom, ou se o pastor não prega tão bem, ou não importa a igreja, eu estou indo na igreja para adorar a Deus.
e eis que Paulo escreve para Coríntios, talvez muitas pessoas estariam dentro das igrejas e não estariam fora. O grande problema é aquilo que eu volto a bater na tecla, é que as igrejas criaram o foco, tiraram o foco do culto de Cristo e colocaram na personalidade, no homem. E aí eu não gosto da igreja tal por causa de fulano, eu não gosto da igreja tal por causa de fulano. Mas se ela fosse na igreja por causa de Jesus, ela estaria na igreja até hoje, independente de quem está lá. Porque eu sou imperfeito, o Zé é imperfeito, não existe pastor perfeito, não existe líder perfeito, todos nós temos falha. Se você olha para o apóstolo Paulo, você vai ver Paulo começou até no começo do ministério dele com um certo orgulho. Paulo, apóstolo de Cristo. Daqui a pouco, conforme ele vai se aproximando de Cristo, de Deus, veja Paulo, servo do Senhor. Daqui a pouco ele está Paulo, pior dos pecadores. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos nossas imperfeições. Então, uma coisa é clara, dentro da igreja não tem ninguém perfeito. Então não existe igreja perfeita. Tira essa ilusão do coração. Se você está me ouvindo e falar, não me adapto de igreja nenhuma, estou na internet, porque na igreja A, na igreja B, não consigo me adequar. Para de ficar olhando para a igreja, para de ficar focando em pessoas, olha para Cristo. Igreja perfeita não tem. E se você achar uma igreja perfeita, não entra nela, porque você vai estragar ela. Por favor, não entra. Porque não tem igreja perfeita. Todo ser humano, ele tem qualidades e tem defeito. Nós temos essa ilusão de querer. Não, para com isso. Então, primeira coisa, se o seu foco não for Cristo, você nunca vai achar uma igreja que você se adapta dentro dela, você se encaixa dentro dela. Se você pegar a igreja de Corinto, irmão, eu aconselho você que está com dificuldade de encontrar a igreja, a ler as cartas de Paulo para a igreja de Corinto. Você vai ver que palhaço, que bagunça, que pandemia naquela igreja. Exatamente por isso. Lá as pessoas valorizavam mais dons espirituais do que obediência à palavra. Lá era mais sapateado santo do que propriamente um culto mais voltado para a pureza da palavra. Lá as pessoas estavam mais preocupadas cada uma consigo do que com o amor ao próximo. Então, carta de Corinto é um retrato da igreja que nós estamos vivendo hoje. Todas as igrejas são imperfeitas, tem aquilo tudo. Se eu falar para você que a minha igreja aqui é uma igreja, não é igual a igreja de Corinto, a minha igreja é igual a igreja de Corinto. Tem um monte de gente lá que valoriza mais o reteté do que a palavra. Tem muita gente que gosta, uns gostam mais da palavra quando o bispo prega. Tem irmãozinho que chega a mandar mensagem para mim no WhatsApp perguntando: quem que prega quarta, quem que prega domingo? Nossa, só lá. Só lá em só acontece na sua igreja. Eles escolhem o que eles querem ouvir, não é a palavra. Não tem a ver com a palavra, tem a ver com a personalidade, irmãos. Olha que absurdo. Por quê? Porque nós temos uma igreja egocêntrica que foi muito massageada, foi muito estimulada. É uma igreja que foi muito passada a mão na cabeça, muito bajulada, porque todo líder quer arrastar pessoas para a igreja e não pregou o evangelho puro. Um dia uma pessoa chegou no meu gabinete e falou: bispo, olha, eu estou saindo da igreja. Eu falei: por quê? Eu vim aqui, quando o senhor prega não é até diferente, até gosto, mas quando os outros obreiros pregam, o culto tem dia que não é legal, o louvor não é legal, então eu não vou visitar outras igrejas para conhecer outras igrejas, de repente eu me adapto melhor lá. Eu falei: filho, você tem que ir mesmo. Vai com Deus, Deus te abençoe. Deixa eu só te alertar uma coisa: aqui nunca foi feito o culto para te agradar, o culto aqui sempre foi feito para Deus. E vou te dizer uma coisa: você é uma pessoa inteligente, você vai sair daqui e vai dar com a cara na parede de muitas igrejas, e um dia você vai voltar aqui ainda. Porque eu digo que você aprender o que é cultuar a Deus, que igreja é um lugar para culto a Deus, para comunhão com os irmãos, mas que os irmãos são imperfeitos. E Paulo fala isso: nós somos diferentes uns dos outros, cada um tem um jeito diferente, é um bando de porco espinho, nós vamos ter que aprender a conviver junto. Você vai entender e vai voltar aqui. Então, talvez essa pessoa que está falando isso muita se decepcionar com líderes, porque líderes são falhos mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa: ninguém deve estar na igreja por causa de um líder. Se você está numa igreja por causa da personalidade daquele líder, está errado. Você tem que estar na igreja por causa de Jesus. Você tem que estar na igreja porque um dia você teve um contato com um evangelho pleno, puro, conheceu Jesus de fato, teve uma experiência cristã de fato, se converteu de fato e foi para a igreja. E na igreja você vai lidar com pessoas imperfeitas, mas você vai usar o amor que Cristo te ensinou a viver em amor agora e vai aprender a lidar com as imperfeições dos irmãos, porque dentro da igreja tem um monte de pessoas imperfeitas. Cristo falou: eu vim para os doentes, não vim para os sãos. E as pessoas estão querendo ir para uma igreja de sãos, e não tem. A igreja é um hospital, um lugar de encontro de doentes.
Então, se a pessoa tem essa ilusão, essa utopia, e é uma utopia de uma igreja perfeita, onde todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito, todo mundo vive em comunhão, igual para parar. Mas elas se baseiam. Eu tenho uma pergunta muito difícil para cá para resolver. Eu não sei se eu vou fazer essa pergunta que mandaram aqui, mas assim, essas pessoas se baseiam que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Elas estão ouvindo pela internet a palavra de Deus. Então, só que Cristo diz o seguinte: Jesus, alguns momentos antes dele ir embora, ele falou assim: olha, quem não participar do meu corpo, do meu sangue, não tem parte comigo. Está falando ali, não é de você preparar um copinho de ceia, um pãozinho lá e comer, não. Está falando de pertencer a um corpo, ao corpo de Cristo ali, a igreja. Paulo, quando ele escreve para Corinto, também fala do que cada um é um membro do corpo. Ele está deixando claro uma coisa nas entrelinhas disso aí, só você entender um pouquinho, que se a igreja é um corpo, e cada um de nós somos um órgão desse corpo, uma função vital para esse corpo. Você vê a orelha andando sozinho pela rua, coração passeando de mãos dadas, pé andando sozinho? De jeito nenhum. Não existe. Então não existe ninguém, não existe vida cristã fora do corpo. Não existe vida cristã fora da igreja. Paulo escreve isso, orienta isso, Jesus deixou isso muito claro. Então é ilusão você achar que vai ficar na sua casa assistindo vídeos de YouTube, assistindo culto pelo YouTube, e isso basta para a vida cristã. E a pessoa que está pensando isso, me desculpe, é muito pobre de espírito, não entendeu ainda o que é ser igreja de Cristo. Ser igreja é participar do corpo, é se envolver, é ser útil. Porque Paulo fala isso, que todos nós recebemos dons, recebemos talento para a edificação da igreja. Ele escreve isso em Efésios depois, muito claramente. Então, se eu não estou servindo, se a minha vida não tem utilidade no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, me desculpe. Tá, peraí. Então vamos lá. Tem um pastor famoso por aí, famosíssimo, famoso, tá ganhando dinheiro, virou youtuber famoso, coach. O cara é bom, muito bom, reconheço, é muito bom. Mas ele diz que um dia a igreja vai acabar. Você acredita que a igreja acaba? A pandemia veio para acabar com a igreja? Nós estamos fazendo culto pela internet. Será que não é a hora da igreja acabar? Vai todo mundo ficar na internet? Para você cansar, você manda para casa. Eu só estou olhando para ele aqui, que o negócio vem que vem, né? A igreja de Cristo, ela já passou situações piores do que esta. A perseguição hoje, ela é de caráter espiritual e emocional. Mas a igreja, ela já passou por outras pandemias, como a peste negra, já passou por outras pestes, a peste bubônica. A igreja, ela sofreu não só por um tempo, mas durante muitos anos, perseguições literalmente da espada. Muitos cristãos foram mortos em praças públicas. A história do Brasil conta que no estado da Bahia, muitos pastores foram queimados vivos. A igreja, nesse caminhar de 2 milênios, ela já enfrentou todos os tipos de perseguições possíveis. Agora, a perseguição atual, ela é, segundo a minha concepção, totalmente espiritual e emocional. Exemplo, quando eu olho para a Bíblia em 2 Coríntios 4,4, e eu preguei isso durante muito tempo na minha igreja, eu sempre preguei o seguinte: a Bíblia diz assim, e o Deus deste século cegou o entendimento para que não veja a verdadeira luz do Evangelho. Olhe bem, o que é entendimento? É inteligência, é intelecto, é a maneira de pensar. O diabo, o Satanás, chame-o como queira, desde o princípio ele quis sempre destruir a igreja.
Mas Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela seria essa igreja resiliente, corajosa, determinada, e ela ia invadir as portas do inferno e as portas cairiam. O diabo, eu não faço apologia ao diabo, mas o diabo, ele não é um bichinho que você pisa na cabeça e sai, amarra e sapeca ele com fogo e derrotou ele. Não, o Satanás, ele é um ser inteligente. Ele é o Deus deste mundo. Se Satanás fosse um ser qualquer, ele não tinha iludido e derrubado 1/3 dos anjos do céu. E ele derrubou desde as mais altas hierarquias de querubins até anjos. Ele conhece o sistema mundo. A Bíblia diz em 1 de João: o mundo jaz do maligno. Todo o sistema é dele. Ele conhece os sistemas. E ele, nos últimos anos, ele vem cegando, e a perseguição da igreja, que foi na espada, que foi matando gente, não deu certo. Essa igreja, ela prevaleceu, ela continuou, ela rompeu, ela venceu as espadas, ela venceu as perseguições denominacionais, ela rompeu contra o romanismo, ela rompeu contra todos os clérigos. Essa igreja de Cristo sempre prevaleceu. Essa igreja, Fred, nunca vai morrer. Ela vai continuar viva a preço de sangue, a preço de morte. Ela vai prevalecer. Essa igreja nunca vai acabar. Esse corpo de Cristo, a unidade de Cristo, a noiva de Cristo está sendo preparada. E talvez agora que entra a hora que está custando sangue, está custando vida. E muitos pastores não entenderam isso. Então a Bíblia mostra que hoje a guerra é aqui, é no intelecto, é na mente. O que o diabo faz? Eu vou usar mais um pouquinho, 1 minuto a mais, para dizer o seguinte: de que forma Satanás iludiu Eva e fez com que ela iludisse também Adão, e eles viessem perder a gloriosa presença de Deus no jardim do Éden? Porque o diabo, se ele tivesse aparecido lá como o adversário, o opositor, Eva não tinha lhe ouvido, mas ele usou das suas artimanhas. Na época foi a artimanha de usar uma serpente e iludiu ela. E que voz foi aquela? O diabo ia chegar com uma voz diferente do que aquela que Eva ouvia todo o entardecer junto com Adão. O diabo usou a linguagem de Deus, ele usou a palavra de Deus, ele usou a voz de Deus e iludiu Eva. Adão deixou-se ir e perderam lá. Então o diabo dá para cá, entre aspas, se modernizou. Eu sei que ninguém vai dar pulo lá do lado de lá da câmera, é problema seu. Mas vou até acompanhar como é que está o negócio. O diabo, ele é inteligente, ele é um ser inteligente, ele derrubou 1/3 dos anjos do céu. Como não vai iludir o homem? Então hoje, veja só, eu vejo que a internet é uma ferramenta. Eu mesmo já preguei várias vezes na igreja do bispo, e daí também na nossa, e foi cultos transmitidos ao vivo. Porém, a internet não é a base, a essência da igreja, é uma ferramenta que é usada para alcançar povos que estão distantes, mas a membrologia, os membros da igreja têm que estar ali. Agora, o que o diabo está fazendo? Confusão na mente. Então as pessoas hoje preferem o conforto do seu sofá do que a vida do corpo de Cristo, da unidade de Cristo. Até porque a força do rádio é tão grande que eu uma vez fui ao Pantanal, e quando eu cheguei lá fui impactado quando a mulher olhou para o pastor Joel, bispo do Nascimento, e eu e outros pastores estavam juntos, e ela perguntou: vocês são pastores? Nós falamos: somos pastores. Ela ficou assim, ela tocou na gente como se nós fôssemos seres celestiais, porque ela conhecia Davi Miranda. Ela aceitou Jesus no meio do Pantanal, aceitou Jesus pelas ondas do rádio. Quando ela nos viu como seres humanos e ela pôde tocar em nós, eu toquei e eu cantei e preguei. Como você falou, o pastor Davi, né? Eu cantei e preguei, o pastor Joel tocou e nós fizemos um culto no meio do Pantanal. Foi um momento de muita emoção para aqueles casais e para mim e para o pastor Joel.
porque nós ficamos impactados como Jesus alcançou, mas ela experimentou durante 11 dias o que era ser igreja. Então a igreja não morre. E eu vou te falar uma coisa, concluindo. Sei que o tempo aí é muito curto, tinha que ser 3 horas. Está estourando, temos 10 minutos apenas, né, Tito? 10 minutos que tem programação. E aí, o que eu vejo é assim, a igreja, Fred, ela nunca vai morrer. Esse cidadão, eu não conheço, se ele falar assim, ó, a igreja vai, a internet, a mídia, as redes sociais vai alcançar milhões e milhões de vidas, eu concordo plenamente, é uma das ferramentas que eu tenho na igreja. Mas o corpo de Cristo, esse nenhum inferno vai acabar. Enquanto tiver homem de Deus na face da terra, a gente vai pregar nos templos, nas esquinas, debaixo das pontes, de árvore, onde for. Se você olhar naquele camarada ali, meu amigão ali, eu creio que nós falamos a mesma língua. Se for para viver o Evangelho de Cristo, ninguém acaba com a igreja. Agora, eu sinto muito ele pensar assim. É lógico que eu entendo que a internet, a mídia é uma ferramenta extraordinária. Tanto é que nós ganhamos muitas e muitas vidas através do crescendo espiritualmente. E eu dizer que muitas pessoas que estão nos ouvindo estão tirando um monte de dúvida, porque acham que a igreja ela se resume a um celular. Não, a igreja é corpo. É corpo, é vida. Igreja tem vida, é o corpo vivo de Cristo. Isso nunca vai acabar. A internet é ferramenta. Me permite uma partezinha rápida nesse assunto aí. É que esse pregador, talvez ele esteja equivocado quanto ao termo igreja. Quando a Bíblia fala de igreja, não está se falando de estrutura física, está se referindo aos salvos em Cristo. Esses não vão acabar. Então talvez ele está falando de uma estrutura física e ele está muito equivocado quanto a isso. A igreja de Cristo nunca vai acabar de forma alguma. E até mesmo a própria igreja às vezes se equivoca com isso, né? A igreja está fechada. Poxa, a estrutura física está fechada. A igreja de Cristo continua funcionando. Assim como o inferno. O inferno, o mundo espiritual, não está de quarentena. O inferno está trabalhando. Opa, é bastante. O mundo espiritual não parou, não está de quarentena lá esperando a pandemia passar, não, ele está trabalhando. A igreja tem que entender isso, que a igreja não é uma estrutura física predial. No Salmo 126, Deus chama a atenção, depois lá na frente você vai ver, lá em Jeremias, depois Deus chama a atenção, por causa do Salmo 126, porque Israel teve essa concepção. Eles foram levados cativos para a Babilônia, e chegou lá, quando nós estávamos na Babilônia, sentados na beira do rio, penduramos as nossas harpas, porque nós chorávamos, e saudade de Jerusalém, tal, pediram para nós cantar, nós não vamos cantar, enquanto nós estivermos cativos aqui, nós vamos cantar, e tal, Senhor, mata todo mundo, inclusive os filhos daqueles que nasceram. Olha o absurdo, né? O que eles não entenderam, Israel não entendeu? Que servir a Deus não tinha a ver com Jerusalém, lugar, geografia, tinha a ver com estar em Deus. Então, servir a Deus não tem a ver com estar dentro de 4 paredes, tem a ver com a minha relação pessoal com Deus. Talvez esse é o grande problema que está sendo destrutivo na igreja hoje. Os cristãos não entenderam ainda que o que diz respeito à minha espiritualidade é o meu relacionamento pessoal com Deus, não é o fato de eu estar dentro de uma estrutura física ou não, eu podendo ter comunhão com os meus irmãos ou não. Se eu não posso ter comunhão com meus irmãos hoje, eu tenho comunhão com Deus, e isso vai sustentar a minha fé. E talvez esse camarada esteja pensando nisso. Que igreja é essa estrutura física, isso vai acabar. Olha, meu irmão, a igreja de Cristo nunca vai acabar. Nós temos que desmistificar isso aí. Igreja somos nós, os salvos em Cristo Jesus. E não é a igreja batista, igreja presbiteriana, igreja assembleia, igreja americana. A igreja de Cristo é uma só. Todos os salvos e remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja é indestrutível. Porque a própria Bíblia diz: daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Quem é essa menina dos olhos de Deus? A igreja do Senhor. Somos nós. Você que está nos ouvindo, então fique tranquilo, a igreja não vai acabar. Certeza. A igreja não acaba. Com certeza. Mas esse programa precisa acabar. Com certeza.
Tem que acabar. Deixa eu agradecer aqui o senhor Odival Martins. Ele é o proprietário, é isso? Ele é o proprietário da Ponto Verdes Mares, e que nos cedeu aqui um vaso bonito que está logo atrás do pastor José de Barros aqui. Muito obrigado, viu? Ele é daqui de Oriflama, de onde ele é? De Oriflama? Então vai lá, compre um vaso decorativo como esse daqui para sua casa, lá com o nosso querido Odival Martins. Brigadão, meu queridão. Ó, eu queria perguntar mais um monte de coisa, porque assim, dá para ter um debate muito bom só nesse tema, porque hoje a internet é um veículo de massa, e Jesus pregava em montes, né? Pregava na rua, e a massa o seguia. Então, tem pessoas que acham que a massa está na internet e não mais fisicamente, e que serão os novos jeitos e as novas formas de se fazer parábolas por aí pela internet. E eu amo a internet, mas tem um ponto muito fundamental. E eu queria dar um pitacozinho nisso daí. O que hoje faz dentro de uma igreja estruturada, como tem, aonde está o princípio que eu acredito, aonde faz com que a pessoa não se desvie, o temor, aonde faz, ele pode se desviar quando crescer, mas o temor vai fazer com que ele freie, e aonde ele teme é quando ele aprende. Uma igreja com escola bíblica dominical, com trabalho de crianças, aonde tem trabalho com jovem, com adolescente, isso vai gerando temor. Eu acho que isso é muito importante na vida da pessoa. O medo não, mas o temer, o que é certo e o que é errado, isso somente a igreja tem o poder de fazer. Lógico que vocês usam a teologia porque vocês são mestres, mas eu olho como pai de família, tá? O que a igreja pode fazer na vida dos meus filhos espiritualmente, eu não vou conseguir fazer, porque só a igreja vai fazer. O que eu vou fazer é referência, a questão de paternidade na vida dos meus filhos, ser, né, a referência para ele, mas a espiritualidade, o temor, é só a igreja, gente. É só isso. Não tem como ser pela internet. Tem coisas que na internet não vai dar jeito. É a minha opinião, ok? Não deveria dar. Ó, Alisson Ribeiro, você me perdoa, meu queridão? Me perdoa, porque você mandou tanta pergunta aqui, tão coisas boas, mas a gente vai marcar mais debate. Semana que vem você vai ficar conectado. Ele diz assim, ó, eu gostaria de saber a opinião dos ilustres participantes desse programa diante dessa pandemia sobre os pastores e episcopisas que pregam desfreadamente sobre curas e revelam mais do que mesmo a Bíblia revela para o homem. O que eles, os participantes, acham desses que se posicionam desta forma? É produtivo isso no reino? Será que os membros de hoje não perdem a fé por acreditarem nisso e depois se frustram com isso? Acho que deve ser em cima daquilo que a gente estava debatendo dos perdidos, né? Deve ser isso. Aí depois ele manda assim, o duro é quando o próprio corpo rejeita um membro, e isso acontece e não há como negar. Me perdoa, porque isso é tema para a gente continuar, porque isso daqui dá vazão para muita coisa. Eu espero que você tenha gostado daquilo que foi dito aqui até o momento, e vai ter mais debate, vai ter mais oportunidade. Nós vamos mudar configurações. Aí hoje só conseguimos trabalhar com uma câmera, mas nós vamos melhorar, né, Tito? Vamos melhorar. Conseguiu sair lá, o Wellington, som certinho na rádio, tudo tranquilo. Ele fez assim, depois fez assim, fez assim, fez assim. Mas tá bom. Pastor José de Barros, muito obrigado. Obrigado, meu. Tá? Muito obrigado. É uma honra debater com o senhor. Para nós é um privilégio, porque a gente coloca em prática e mostra algumas coisas que as pessoas acham assim, muito misteriosas, e não são. São coisas, as coisas de Deus são simples quando a gente consegue assimilar na simplicidade também. Obrigado, estamos com o tempo estourado. A gente te explora mais com o tempo.
Também vou te explorar um pouquinho, tá? Espero que você tenha gostado, senhor, pastor, você, sei lá o que. Diretor de escola, é tudo. Obrigado, pastor. Seu irmão em Cristo. Obrigado, de coração mesmo, agradeço, tá bom? Amém. Estou à disposição. Você possa ver essa porta aqui como lugar de servir o Senhor do seu ministério. Amém. Obrigado. Eu agradeço a todos, né, pela paciência, né, de ouvir a gente, vocês pela oportunidade de estar aqui, e continuo à disposição.